Olá, pessoal. O PB Talks, podcast da Pag Brasil, está começando. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva do Portal Mercado e Consumo, e estou aqui a convite da Pag Brasil para tocar esse episódio com 3 convidados muito especiais. Um prazer estar aqui. Agradeço já a Pag Brasil também pela oportunidade. Nosso tema hoje são expectativas e tendências para o e-commerce brasileiro. E, como eu comentei, temos 3 convidados. O Ralf Germer, CEO e cofundador da Pag Brasil. Tudo bem, Ralf? Muito obrigado pela apresentação, tudo bem. Obrigada a você pelo convite, um prazer estar aqui. O Samuel Gonzalez, CEO da E-Commerce Brasil. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Obrigado, Ana. Obrigado, Ralf, time da Pag Brasil, pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigada. E a gente, inclusive, está aqui, o stand da Pag Brasil, esse estúdio da Pag Brasil está dentro do stand da Pag Brasil no Fórum E-Commerce Brasil 2024, que está lotado. A gente está aqui no dia... gravando hoje, no dia 1º de agosto, terceiro e último dia do evento. Daqui a pouquinho o Samuel vai falar um pouco mais sobre o que aconteceu nesses últimos e o que se espera para hoje. Já está muito movimentado aqui ao redor da gente. E o nosso terceiro convidado é o Bruno Berezaga, diretor de vendas da agência Disco. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo. Queria agradecer vocês, novamente, Pag Brasil, pelo convite para a gente estar podendo conversar aqui juntos hoje. Obrigada, um prazer também. Bruno tá sem voz quase, né, Bruno? Exatamente. Comentou aí que já conversou bastante nesses dias de evento. Isso é o sucesso do evento. Exatamente. Graças a Deus. Bom motivo, né? Bom, o e-commerce brasileiro, dando aqui um panorama geral, né, do assunto que a gente vai comentar, o e-commerce brasileiro registrou um faturamento de 185,7 bilhões de reais em 2023. Quase 200 bilhões, né? Isso dados da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, a ABECOM. Esse crescimento é de 2% em relação a 2022. As projeções para esse ano, agora de 2024, são ainda muito mais otimistas. A instituição estima um faturamento de 205 bilhões até o final do ano, o que representaria aí, se confirmar esse número, um crescimento de 10,6% em relação a 2023. E acho que esse evento aqui, em que a gente está gravando esse podcast, é uma prova de como esse setor está crescendo, está ativo, está pujante neste ano, que não é um ano fácil para a economia brasileira, não podemos esquecer, né? O crescimento do próprio Fórum Samuca, já chamando você de Samuca aqui? Por favor. Do Fórum E-Commerce Brasil, nesse ano, o Fórum em si está 50% maior esse ano do que na comparação com o ano passado, né? Você acredita, enfim, vincula uma coisa a outra, o crescimento do setor, o crescimento do Fórum, imagino. Com certeza, Ana. A gente vem nessa pegada. Eu estou há 27 anos no e-commerce, né? O e-commerce Brasil está fazendo 15 anos e a gente vem acompanhando que cada vez que o e-commerce cresce, o fórum ele cresce gradualmente junto. Então, para te dar uma ideia do que aconteceu no ano passado, a gente tinha 230 estandes, 230 soluções de e-commerce representadas e tínhamos 22 mil pessoas. Esse ano a gente tem 282 estandes, 282 empresas representadas e nós tivemos 28.902 pessoas inscritas no evento. Então, assim, é bem natural que quando o ano em que a projeção de crescimento das vendas ele é bom, o fórum junto acaba crescendo, porque, de fato, a gente tem aqui uma autoridade para trazer os principais conteúdos, as principais tecnologias. Ontem até eu li um post de uma pessoa que dizia, olha, em que lugar do mundo você encontra as melhores 282 soluções de e-commerce num único ambiente. Então, assim, isso eu acho que acredita muito o que a gente vem fazendo aí ao longo desses 15 anos e com chave de ouro nessa 15ª edição. Total. E realmente, a gente passando aqui pelos corredores, é isso. A gente vê que todo mundo está aqui, né? Quem não está... deveria pensar já sobre a edição de 2025, inclusive, né? O crescimento que o setor está esperando para esse ano, comparando com o crescimento que foi registrado no ano passado, é muito maior, né? Muito mais agressivo. Por que essa diferença de um ano para outro? O que aconteceu em 2024? O que está acontecendo nesse ano que está estimulando tanto o setor? Legal. Acho que a gente tem alguns fatores aí em termos de consumo, principalmente, né? A economia não está boa e aí a galera acaba se preocupando mais
com baixo preço, buscar melhores oportunidades, ofertas. E para isso o e-commerce é fundamental. É muito mais fácil eu conseguir achar o mesmo produto e olhar 10 lojas ali abrindo 10 abinhas no e-commerce. Então esse eu acho que é o principal ponto, que é essa mudança do comportamento. A gente tem um número de buscas muito, muito acelerado. Essas buscas no passado elas estavam muito concentradas no Google. Hoje elas estão concentradas nos 20 principais players de marketplace do nosso mercado brasileiro. Então o que acontece naturalmente? Se antes eu buscava e eu via lá a lista do Google para tentar achar, hoje eu entro no 10 marketplaces, acho o mesmo produto e eu sou mais assertivo na compra que eu vou fazer. Então acho que a soma da gente dar muita facilidade de compra através do e-commerce, com um pouquinho de movimentação de renda que a gente teve esse ano, já culmina nesse crescimento de 10%. O segundo fator que eu acho que é importante nesse cenário é que a gente tem muitas indústrias, é um ano difícil para o varejo, economicamente, mas a gente tem um movimento das indústrias se aproximando muito do consumidor. Muitas indústrias estão vendendo direct consumer, direto ao consumidor, muitas indústrias estão montando o seu próprio marketplace, onde o seller é a revenda, é o varejista. Então isso, de certa forma, está gerando um impulso para a gente chegar mais nesse dinheirinho que está na mão do consumidor final esse ano. Total. Tem outro ponto, né, que acho que também é importante, porque este ano é melhor que o ano passado, né? Porque 2023 foi um ano pós-pandemia, né? Foi o primeiro ano que a gente não pensou mais sobre coisas da pandemia, né? E durante a pandemia, todo o e-commerce cresceu muito, mas 2023 foi o ano que as pessoas voltaram a comprar na loja física e gostaram de outra vez numa loja física, de ter atendimento na loja e tal, né? E não teve tanto crescimento. Além disso, aumento de juros, né, do Selic, né? E isso afetou muito as empresas, os comerciantes no Brasil, né? E então teve assim um ano de menos crescimento, até teve meses ou trimestres que alguns segmentos não cresceram, tiveram crescimento negativo, e ao mesmo tempo aumento de custo por causa do aumento dos juros, né? E isso afetou todo esse setor, né? E agora, até o final do ano passado, todo mundo se posicionou, se adaptou a essa situação e esse ano foi para crescer de novo bastante, né? Então, acho que tem muito mais otimismo no mercado que ano passado e o mercado também as empresas também posicionadas com estratégias para frente e estão com otimismo investindo. Essa questão dos juros, inclusive, quer dizer, ainda estamos, obviamente, com uma taxa muito elevada, mas é isso. Entendemos melhor o cenário agora. Acabamos de ter uma reunião nesta semana do Comitê de Política Monetária, deixando os juros no mesmo patamar, mas enfim, ele vem caindo ainda aqui gradualmente e a gente, como você falou, né? A gente consegue entender um pouco mais, né? Pisar menos em ovos, talvez, né? Exato. As empresas se adaptaram à situação. Sabe? Exatamente. Aproveitando a tua fala, Ralph, as empresas que atuam no e-commerce, dando suporte que os lojistas precisam obter sucesso no digital, como é o caso de vocês, como que vocês veem esse crescimento também? Vocês têm percebido no teu negócio, no negócio de vocês também, esse crescimento, esse 2024 bem mais, com um resultado bem melhor? Sim, não, a Pago Brasil cresceu muito este ano. Nos primeiros 6 meses deste ano, a gente cresceu 70% sobre o ano passado. Olha. E o ano passado também foi um ano de muito bom crescimento, né? Então, tivemos a primeira metade do ano fantástico. E posso dizer, julho, ainda não posso dizer o número exato, mas porque o mês terminou ontem, mas ainda não fechamos as contas, mas crescemos mais ainda em julho. Né? Então, o ano está indo muito bem para a gente. E acho que e em todos os segmentos, né? Então, não é assim que com um produto, um segmento de mercado onde a gente atua, crescemos com todos os produtos nossos em todos os segmentos. Então, estamos bem otimistas. Parece que a gente também fez algumas coisas certas, mais coisas certas que erradas, né? Mas, na verdade, o resultado que a gente está tendo este ano não é um resultado de trabalho deste ano, né? É trabalho dos últimos 3 anos, né? Em novos produtos, em inovar, em preparar a empresa, as pessoas dentro da empresa. Então, a gente investiu muito e estamos vendo agora os resultados. Mas isso também, como eu já falei, né? No mercado, especialmente no mercado de e-commerce, né? Tem muita inovação, tem muitas novas ideias, né? E eu sempre me lembro de uma história, né? Tem uma amiga que acho que foi uns 15, 18 anos atrás,
ela tentou lançar uma marca de cosméticos no Brasil, né? E não tinha o e-commerce, não era tão fácil montar uma loja online, né? Que, por exemplo, o Bruno, a empresa dele, se dedica a ajudar as empresas a fazer isso, fazer o marketing, vender um produto do nada, né? Começar a vender a 10, 20 mil reais por mês e acabar 2 anos depois vender milhões de reais por mês, né? Não era possível e essa minha amiga tinha muitos problemas de colocar os produtos dela nas prateleiras do varejo, né? Era quase impossível, muito caro, o varejo queria que pagasse. E hoje, né, tem pessoas jovens, pessoas com ou sem experiência que criam produtos inovadores, por isso que não existiam no mercado antes, né? Para sei lá, cosméticos, por exemplo, sem produtos naturais, né? Tem muitas ideias, às vezes até ideias que você pensa, não, isso é impossível, mas depois começa a funcionar, né? E isso é muito bom para o mercado, né? Porque o consumidor tem acesso a produtos que antes não existiam no Brasil, que ainda com um imposto alto de importação, um mercado certamente fechado, né? Tem acesso a produtos inovadores muito variados. E também é muito bom para a economia, né? Porque surge um montão de empresas pequenas e de médio tamanho que empregam pessoas, né? Que permitem as pessoas se desenvolverem, aprender coisas novas. Então, eu vejo muito, muito positivo, né? E aqui o Fórum E-Commerce Brasil é onde todas essas pessoas se encontram, aprendem, fazem networking, se inspiram uns aos outros, que acho que, para mim, pessoalmente, é muito importante estar aqui pela inspiração e a aprendizagem. Ralph, você sabe que o reflexo do que o Samuel estava falando, eu acho que se reflete justamente na sua fala. Da indústria, quando a gente fala de indústria, a gente pensa nas grandes indústrias inicialmente, né? Mas a gente vê, por exemplo, a gente tem um cliente que ele lançou uma linha de sopas, tá? E é incrível a história dele, porque é um menino, um rapaz, que construiu uma marca chamada Holy Soup, que está super famosa agora. Sou cliente. Você é cliente? E o que acontece? Era uma indústria que não existia até 3 anos atrás. Então, se criou uma ideia e o caminho tradicional que existia antigamente era vou, como indústria, preciso de um distribuidor que eventualmente vai chegar nos varejistas. Então, era um ciclo muito maior para se chegar ao cliente final, né? Eu acho que esse corte de caminho viabiliza não só a construção dessa nova marca, né? Mas também o conhecimento desse cara com relação ao seu cliente mesmo, ao cliente final. E faz com que, a partir do momento que ele começa a ser distribuído, ele já saiba como instruir melhor o trabalho de trade dele. Que antes tinha, obviamente, uma série de estudos de como fazer, mas como ele não tinha acesso ao cliente, era baseado nos números do que ele tinha do varejista. Exato. E hoje ele conhece muito mais isso. Então esse é um cara que, sem poder citar números, ele cresceu muito. E ele precisa de cada vez mais ajuda no sentido de como eu continuo e aprendo a escalar a minha operação, como eu aprendo a escalar as minhas vendas, porque há 5 anos atrás não existiria esse processo. Exatamente. Então mudou muito a dinâmica do negócio de e-commerce no Brasil, tem se transformado muito, e a gente está muito feliz de ver essa pungência que existe hoje aqui num evento como o Fórum. Eu estava me lembrando, enquanto o Ralph estava falando dessas empresas que tiveram possibilidade de surgir, né, no mercado, de vender seus produtos no mercado, eu estava me lembrando de marcas que eu conheci por redes sociais e das quais eu acabei virando clientes, entre elas a Holy Soup, marca de moda, enfim, né, pequenos não, algumas já são até grandes, mas de sapato, de moda, que você descobre de uma maneira muito orgânica, de acordo com o seu interesse, e aí, enfim, você realmente, a empresa, como o Ralph falou, em outro momento, e você também complementou, né, em outro momento essa empresa não conseguiria, muito dificilmente conseguiria levar o seu produto para o varejo tradicional, né? Ou o ciclo seria muito longo, e agora vai direto para o consumidor final, conhece esse consumidor de maneira... E a oferta é muito customizada, né? Por causa desse conhecimento direto, né? Sim. É um novo momento mesmo. E a gente, eu acredito que esse crescimento que a gente está tendo de novo, de 2 dígitos, que também diz muito sobre o ano pós, o ano da volta da pandemia, né? Também tem um reflexo da própria pandemia, né? Eu recordo minha mãe, por exemplo. Minha mãe,
nunca que eu imaginaria que ela faria uma compra online. E ela é uma usuária de quê hoje? Quando a gente fala de e-commerce, a gente também pensa muito em produtos físicos, né? Mas serviços no geral. Sim. Então, minha mãe hoje é uma consumidora de iFood voraz, né? Legal. É uma pessoa que todos os dias faço a compra através de uma transação online que ela estava fora desse circuito como uma pessoa que poderia ser considerada consumidora. Então, acho que dentro de todas as mazelas que a gente teve, infelizmente, com algo tão terrível como foi a pandemia, Claro. essa movimentação para que o comércio viesse para os canais digitais é uma forma gostosa, como você falou, de descobrir novos produtos, novos serviços e também fazer, obviamente, as empresas crescerem. Então, a gente... Muito. E descobrir gente que está fazendo coisa muito legal, que eu acho que isso também foi um espírito que a gente trouxe daquele período da pandemia, que teve aquele movimento de ajudar comércio de bairro e tudo mais. Local, exato. A gente, na internet, a gente fala, pô, esse cara tá fazendo uma coisa muito bacana, né? Que vou apostar nisso aí. Aí, quando você é bem atendido, pagamento é fácil, o fluxo todo funciona, você vira cliente. Ana, e até puxando esse gancho, assim, eu comecei a falar de Omnichannel em 2013, né? Os primeiros livros sobre Omnichannel foram daquela época, né? E aí, hoje, eu acho que a gente tem a coisa tão sólida que, assim, tudo que a gente falou até agora permeia a quantidade de canais novos que essa galera passou a usar que não eram possíveis. Então, assim, criei uma marca de sopa, o que eu tenho que fazer? Bater no distribuidor, que vai bater no supermercado, isso é porque era o único canal que eu tinha para chegar. Hoje esse cara tem 30 canais diferentes à disposição dele, e aí ele vai te encontrar no Instagram, vai encontrar o outro no Marketplace, vai encontrar o outro numa loja específica do segmento. Então, assim, essa quantidade de canais, ela se consolidou. Lá atrás, quando a gente falava de Omnichannel, tinha sempre uma dúvida assim, eu preciso estar no máximo de canais? Hoje tem uma certeza, né? Você precisa estar nos canais que o teu cliente gosta de você. Então, você tem que testar todos. Mas no final do dia, se você tiver 5, 10 desses 30, pode funcionar muito, muito bem. E aí é isso que faz com que uma empresa pequena, como o Ralf falou, que às vezes eu conheci um cara agora que vende produtos de limpeza, uma fábrica de produtos de limpeza no interior de Minas, e um dos canais que ele tem é que ele tem uma ativação nos condomínios residenciais. Todo condomínio, o zelador, o síndico tem que comprar material de limpeza, e ele criou um canal para falar diretamente com esses caras, tem uma automação para isso, então ele vai, cadastra o condomínio, ele consegue um preço melhor do que o cara comprava no supermercado, ele faz a entrega pro cara, ele controla a reposição disso, tudo numa aplicação, e assim, é um cara que não tá mapeado nos grandes fornecedores. Esse segmento em específico de material de limpeza, ele é um segmento que tem players muito, muito grandes. E esse cara tá ali crescendo, esse ano já vai bater na casa de bilhão, essa empresa, e é um cara que não está mapeado na maior parte das histórias, e ele achou um dos canais, tem N canais, mas um deles é um canal super criativo que só foi possível por conta de tecnologia, internet e e-commerce. Então... E tivemos a vantagem de, ao longo desse, sei lá, de 2013 para cá, a tecnologia ter evoluído, né? E as opções ficaram realmente mais... ficaram muito maiores, né? E aí uma pergunta que eu faço para os três aqui, a gente já falou, né? Vocês já falaram bastante de tendência, mas que tendências vocês veem hoje que devem guiar os lojistas para que o segmento, assim como em 2024, neste bom 2024, continue crescendo nos próximos anos? Pode começar contigo, Samuca, depois a gente roda aqui. Legal. A gente tem... Quando a gente fala das tendências para o e-commerce especificamente, né, na agenda entrou IA de um jeito absurdo, né? Desde a coisa mais simples, que é cadastro de produto, a gente já tem muita gente usando para enriquecer, para melhorar, para fazer diferente. Mais recentemente, eu estava na 25 de março, numa loja super tradicional lá, de uns amigos, e aí eu descobri que eles estavam olhando os últimos 6 meses dos pedidos para descobrir qual a embalagem certa que eles deveriam comprar. Então, eles rodaram numa IA os últimos pedidos dos 6 meses anteriores, entenderam qual a melhor embalagem das 9 opções que eles tinham dentro de casa e descobriram que eles só precisam comprar 5. E assim, comprar embalagem, você tem o problema de comprar muito antecipado, comprar lote mínimo, armazenar esse negócio assim. E aí o cara tá usando IA para uma coisa não óbvia,
mas super importante para o dia a dia dele, e ele está diminuindo a compra, em vez de ter 9 tipos de embalagem, está comprando 5 agora para suprir o segundo semestre e a Black Friday. Então, assim, acho que já entrou como uma tendência que tem uma engrenagem muito importante em todos os desdobramentos do e-commerce. Eu acho que se eu pudesse destacar uma, falaria disso. Precisa de um processo de educação, né? Inclusive para a gente conseguir fazer com que as pessoas pensem em como usar bem isso, Exato. né? Então, depois vou trazer alguns outros pontos, mas acho que falta muito disso, das pessoas se darem conta das possibilidades que ela traz. Essa aplicação óbvias, né? não óbvia, É não mas óbvio. é óbvia no sentido quando você reflete, nossa, como pode ser transformador para minha operação, Exato. como pode reduzir meus custos, se torna óbvia, mas você precisa de alguém para destravar a mente ali. É isso Acho aí. que tem um espaço para educadores, inclusive tem aqui no fórum gente que faz isso. Exato. Educador de IA, né? Então, Esse ano a bacana. gente trouxe uma área para falar disso, para falar de educação, para falar de Web3, né? Para não entrar muito nos detalhes, mas é um negócio que já entrou no dia a dia das pessoas e as pessoas não entenderam que entrou, então um dos pontos importantes é falar disso. Sobre esse ponto eu concordo, né? Que no e-commerce, no Brasil, falta treinamento, né? A gente precisa de treinamento. Tem poucas pessoas, para esse negócio que está crescendo tão rápido, né? Falta pessoas com experiência, né? E a formação substitui de alguma forma a experiência, né? Isso é muito importante. Mas eu vejo duas outras tendências assim do e-commerce que eu acho importante. Uma que tem muito a ver com a PAC Brasil, outra mais no geral, né? E somos uma empresa de pagamento, então eu olho nos pagamentos e uma tendência muito importante é o crescimento do Pix, né? Que acho que vai acelerar mais ainda. E daqui a uns poucos anos, vamos ver que 80-90% de todas as transações, tanto no físico como no digital, vão ser feitas com Pix, né? Agora, com o Pix, com a aproximação que está por vir, né, vai ter um impacto muito forte nisso. E isso significa duas coisas, né? Que as empresas de e-commerce têm que se preparar, as empresas digitais têm que se preparar, né? Eles têm que não só ter a Pix como forma de pagamento, mas também ter um planejamento, como integrar isso, como substituir as outras, como adotar as novas tecnologias que vão vir, né? O Pix por aproximação, que no e-commerce seria um Pix sem redirect, né, que você paga dentro do mesmo ambiente, sem ter que ir no aplicativo do banco. E também um Pix automático, depois vai ter Pix garantido. Não vamos entrar em detalhes agora aqui, mas eu acho muito importante que o comércio tenha atenção a essa tendência. E a outra é que, vou trazer uma tese provocativa, né? O e-commerce acabou. Olha Terminou. só, bombástico aqui. Porque e-commerce significa electronic commerce, né? Comércio eletrônico. Eletrônico, o que é isso? Tudo. É do passado, né? E acho que, vou ser provocativo mais, até a loja online é uma coisa do passado, né? Sim. É muito ruim a loja online, né? Que você tem que ir lá, selecionar um produto, preencher um formulário para fazer uma compra. Isso é coisa do passado, né? Eu acho que estamos na época do e-commerce, né? Intelligent commerce, comércio inteligente. Né? Agora, hoje em dia, temos as ferramentas que podem as pessoas dar uma experiência de uma compra no digital que é muito parecida numa loja física, onde você tem um atendimento com uma pessoa que dá conselhos, que dá ajuda na escolha do produto certo. A gente pode replicar isso no digital, né? Claro. Com inteligência artificial com inteligência conversacional, né, onde você tem uma experiência conversacional para selecionar teu produto, fazer a compra, informar o endereço de entrega, teus dados pessoais, né, tua forma de pagamento e talvez até, se você é um cliente que volta a essa loja, você até tem já trouxe os teus dados lá guardados e não precisa colocar de novo, né? Isso é o futuro de e-commerce. E acho que isso é a tendência que já é falada, inteligência artificial, mas não é ainda colocada em prática. Acho que isso é a tendência mais importante para o futuro que eu vejo. E até nós temos uma solução aqui no nosso estande, né, para e-commerce no WhatsApp. Então, toda a compra acontecendo com o WhatsApp, né? A escolha do produto, a informação de todos os dados, a compra, o pagamento, tudo dentro do WhatsApp. Mas aí, bom, tem muita coisa ainda por fazer para melhorar essa experiência, para ser uma experiência realmente como numa loja física, onde uma pessoa, um humano te atende. Dar mais escolhas para o consumidor, né, Ralf? Assim, quem quer fazer uma transação conversacional
que você consiga fazer em escala, como você está falando, né? Ou seja, antes Exato. era muito difícil. Eu teria que ter muitas pessoas para fazer isso. Inteligência artificial, isso se viabiliza, né? Mas tem também quem queira fazer uma compra de uma forma diferente. Então, como o Samuel estava falando, os diversos canais. Na minha visão, acho que uma tendência forte que vem ocorrendo é que a gente teve, no mundo inteiro, uma aglomeração, digamos, das compras no Brasil. O último número que eu tinha atualizado é que quase eram 78% das compras no Brasil eram feitas dentro dos grandes marketplaces. Essa é uma realidade, ainda mais ou menos isso, né? Os 20 principais. Então, eu acredito, tá? E o que a gente sente é que existe um movimento ainda gradativo, lento, onde essas pessoas que começaram a fazer as vendas via marketplace, elas começam a se dar conta de que elas não estão construindo muitas vezes algo que precisa ser perene, que são as suas próprias marcas. Então elas vendem aquilo que é o produto, porque no marketplace você muitas vezes vai comprar aquilo que é algo de commodity, e elas não estão construindo uma base de clientes. E aos poucos essas pessoas que se acostumaram a vender online, que já tem o processo operacional rodando, elas começam a se dar conta de que elas precisam construir algo que se perpetue ao longo do tempo para que o cliente se torne delas. Porque no marketplace o cliente é do marketplace. Então a gente vê novas marcas entrando muito forte, que só vendiam no marketplace os grandes volumes e transformando, quando ela faz o seu site ou o que quer que seja um canal próprio, nessa construção que ainda vai existir por muito tempo da sua própria marca, né? Então, como eu quero me comunicar, aquilo que eu quero dizer, por que que o meu produto é diferente do outro. Você não consegue fazer isso num grande magazine que vende tudo e de tudo um pouco. Então, a gente como agência, a gente vem trabalhando muito especificamente com uma plataforma chamada Shopify, que me permite construir uma construção de quem eu sou, por que eu existo, por que que eu sou diferente daquela marca que já existia, que todo mundo conhece, quais são as inovações que eu trago para este segmento em que eu atuo. Isso tem sido muito interessante, porque a gente está atendendo, como eu falei, de um cara de sopa, eu atendo gente que vende água e que precisa ter um site. O cara vende água pela internet hoje. Fantástico. Por quê? Né? Então, assim, é uma transformação de como eu consigo expor o meu negócio, explicar por que eu existo, né? Que vem acontecendo gradativamente e que vem saindo um pouco do grande marketplace e vindo para o jogo do eu preciso me expor sozinho e ter uma rentabilidade maior, porque o marketplace também te toma uma fatia importante da venda, né? Então, E também é relacionamento com o cliente, né? Através Sim. do marketplace você não Exato. cria uma relação com o teu cliente, Exato. né? No teu próprio site você comunica com o seu cliente, você até pode criar um clube de assinaturas, por exemplo, né? Que o cliente sempre volta e criar uma sensação que o cliente pertence à empresa, a esse grupo selecto da empresa. uma curiosidade, né? Por exemplo, quando a gente fala, ainda voltando para o tema de canais e de tendências relacionadas a isso, quando a gente pensa, por exemplo, eu conheço bem uma operação de sucos naturais, bem conhecida de mercado, que quando ela começou a vender online, ela se deu conta que o comportamento que ela tinha no online dos clientes era absurdamente diferente do que ela tinha dos seus canais tradicionais, que sempre foram os supermercados. Porque no supermercado, o supermercado ele vai lá e comprava dessa indústria e falava, ó, tem o suco de laranja e o suco de uva. O suco de graviola não faz sentido. Mas ela tinha toda uma linha de produtos que as pessoas não conheciam. Então, a partir do momento que ela começou a se expor e expor seus produtos para o cliente que já era da marca, o comportamento de consumo, eles começaram a conseguir mostrar pro varejista que se aquele varejista daquela região tiver o suco diferente daquela marca, ela vai conseguir vender também, porque eles mesmos já vendem para aquela mesma região esse nível de produto. Então, há uma retroalimentação entre canais de informação e de dados a partir de um canal próprio que é riquíssimo para o varejo tradicional. Então, eu acredito que o medo que se tinha no passado de, nossa, vai acabar o varejo, né? Todo mundo vai atravessar diretamente ele, na verdade se torna mais uma ferramenta
para que se enriqueça o varejo através de projetos que usem o marketplace da própria marca para construir e entregar o pedido para o varejista. Né? É isso. E até, eu sei que a especialista em comportamento de consumo aqui é a Ana, mas se você me permite, uma coisa muito prática para a gente consolidar, acho que o que o Ralf falou, um pouco do que o Bruno falou, ficou muito comum hoje a galera pedir uma receita para Alexa e de repente a Alexa perguntar se você quer pôr um item da receita do bolo no carrinho. E de repente, quando você viu, você comprou porque o teu cartão já estava armazenado e aí você mandou concluir a venda e o pacote chega em casa, né? Tô falando da experiência própria, na minha casa acontece mais ou menos por esse caminho. E antes a gente não pensava em comprar a farinha, a manteiga, o leite. E hoje eu ponho essas coisas, né? Eu ponho essas coisas no carrinho via Alexa, né? E aí a Amazon entrega isso na minha casa. Então, e olha que a Alexa, desculpa, e olha que a Alexa ainda não é tão inteligente, né? Pois é. Imagina quando ela ficar. Exato. Não, mas eu acho que não é nenhuma questão de inteligência, não, Bruno. É uma questão muito do que o Ralf estava falando, de que assim, a gente começou a ver que esse movimento, que era uma tendência lá, isso entrou no dia a dia das pessoas. Exato. Eu, no lugar de outros marketplaces, estaria preocupado, se eu fosse um grande marketplace, estivesse sentado lá, eu estaria preocupado com esse movimento da Alexa com a Amazon. Porque, assim, imagina se na Black Friday, uma semana antes, 10 dias antes, a Alexa te pergunta que itens você gostaria que ela te desse alertas de preço. Que esse produto chegou... Se a Alexa decidir fazer isso um dia desses, vai ter gente de outros marketplaces que vai ser significativamente afetado. Então, assim, pensando em comportamento de consumo como tendência, essa coisa da gente ter o canal certo, com a tecnologia certa, com o meio de pagamento, esse arranjo hoje, ele virou um negócio bem importante. Se não tiver na agenda executiva de todos os caras que estão vivendo e-commerce, vai dar problema. Verdade. E o Ralf citou também a questão das assinaturas, né? Sim. Que, aí também falando por experiência própria, hoje eu assino serviços que eu nunca imaginei que eu assinaria, e não quer dizer que eu não vou no varejo também comprar os mesmos produtos, às vezes, produtos da mesma classe, né, do mesmo segmento. Mas alguns eu prefiro ter essa comodidade de receber em casa a determinada época do mês. E é o que você falou um pouco, acho que cria um senso até de comunidade, né, com essas plataformas que fazem esses programas de assinatura, porque você vai sendo informado sobre produtos diferentes que você não encontra no varejo tradicional ou que está chegando. Você vai se envolvendo mesmo com aquilo, fora a comodidade, a conveniência de você receber aquilo em casa todo mês, no máximo tendo que confirmar ou não aquela compra, né? Em alguns casos, uma tendência forte, em alguns casos com preço garantido por um tempo. Exatamente. Sim, não, isso é outra tendência, né? Os clubes de assinatura para produto físico, né? E aí, no Brasil, comparando com os Estados Unidos, o mercado é relativamente pequeno, né? Porque assim, tipo, tem potencial para triplicar esse mercado de assinaturas para o produto físico. Por quê? Porque não existia tecnologia, né? Então, isso é uma coisa que a gente desenvolveu nos últimos 3 anos, que é uma Packstream. É uma plataforma que permite a um comerciante, um lojista, criar um clube de assinatura sem escrever nenhuma linha de código, né? É só configuração. É uma plataforma hospedada por nós, pela Paco Brasil, muito completa, né? E aí tem vários exemplos interessantes, né? De cosméticos, de produtos de pet, de alimentação, que falamos aqui, né? E criar um clube de assinatura porque as pessoas compram regularmente esse produto, né? E sabem que vão precisar reabastecer a cada mês. Em cosméticos, comida normalmente assim, tipo café, comida mensalmente normalmente, mas em outros produtos de cosméticos, período às vezes 2 meses, cada 3 meses, isso é tudo possível de configurar, né? Então as pessoas compram de forma automática, né, que tem várias vantagens para o lojista, né? Uma, claro, é a praticidade, mas a outra é essa de os clientes se sentem que pertencem à empresa, que tem isso. E isso faz um efeito muito interessante, né? Que é as pessoas que têm uma assinatura compram mais produtos avulso que as pessoas que compram só avulso e não têm uma assinatura. É muito interessante, né? E nós até vamos lançar em breve uma funcionalidade que vai permitir ao lojista de colocar um produto avulso na assinatura. Por exemplo, eu recebo cada mês
meu pacote de café. E agora tem uma promoção do café colombiano, não sei, que só tem esse mês, né? Daí o cliente final, o lojista pode enviar uma notificação ao cliente e dizer, olha, quer aproveitar Muito essa legal. promoção aqui? Coloco dentro do envio da assinatura, vem junto na mesma caixa, não tem frete adicional. A caixa, né, que você falou, da embalagem é a mesma. E você aproveita e é muito mais, Facilita o processo, mais barato, né? E então vejo uma importante tendência também que a gente vai ver aí. Depois, claro, no ano que vem vai ver o Pix automático, que acho que vai ser também um acelerador para esse tipo de clubes de assinaturas. Uma coisa muito importante muito ligada com isso que você falou antes, né? Que é importante do comerciante não só vender nos marketplaces, não focar nos marketplaces, mas ter a sua loja própria e criar um relacionamento com o cliente. E Ana, você sabe que a gente fala de clube de assinatura, eu fico muito impressionado, porque tem as obviedades. Então, por exemplo, café. A gente pensa no café que a gente consome regularmente, né? E quando a gente pensa em assinatura, a gente pensa muitas vezes nas nossas próprias vivências. A gente ainda é muito pouco empático de entender que existem tendências e movimentos de comunidades que não fazem parte do nosso dia a dia. Que não é pro Samuca, não é da sua comunidade, nem da minha. Vocês têm um cliente, a gente tem um cliente em conjunto, que ele vende pré-drinks. Vocês sabem o que é o pré-drink? Não. É pra pessoa ficar bem no outro dia, não ficar de ressaca. Muito bom. A gente tem um cliente que chama Novo, que faz isso em conjunto. Né? Então, é uma coisa que eu não imaginaria que pegaria para você, em primeiro lugar, vender online. Segundo, para você ter assinatura, e funciona bem, e ter um público cativo ali, né, da coisa toda. E a gente tem feito isso agora com carne. A gente tem vários clientes de assinatura. A gente tem leite de aveia, a Naveia, que é uma marca muito bacana, que é cliente também da Pag Brasil. Tem uma série de marcas e empresas que fazem coisas diferentes que a gente não imaginava que teria uma comunidade por trás e que a pessoa ela está assinando porque ela não quer esquecer de receber aquilo. E tem o e-commerce tem uma coisa que eu acho que tem a ver com o ser humano, que é aquele sentimento de você receber uma caixinha na sua casa. É verdade. Não sei, parece que você... Cada vez que chega uma coisa, você fala, nossa, chegou uma coisa pra mim. Né? Um presente. Um presente que que eu você me dei. mesmo se dá, né? Então, é muito bacana quando a assinatura gera esse sentimento, né? De, pô, chegou na minha casa o que estava faltando de novo. Esse mercado de recorrência ele é um turbilhão muito mal explorado. Você pensar só em medicamento, por exemplo, cara, extremamente mal explorado. Então, assim, suplementação, super mal explorado. Então, assim, isso aí daqui a pouco vai estourar. Lá fora, acho que já é bem mais forte. Mas, assim, em casa, por exemplo, tem recorrência de material de limpeza, entendeu? Porque, assim, você compra, garante preço por um tempo de determinados itens. E a minha esposa sempre fala, era um item que eu sempre ia ao supermercado e esquecia de trazer. Sua esposa não briga mais com você. Exato. É isso. Vai lá buscar na esquina, Samuel. É isso aí. Exato. Então, isso é melhor para o consumidor, né? Porque sempre tem um produto em casa e não esquece de comprar, não tem que ir ao mercado correndo para comprar o que falta. E também muito bom para o lojista, né? Porque, olha, se o cliente esquece de comprar o café online, não falta em casa, o que ele vai? Correr no supermercado e comprar um café qualquer, né? Não compra um café que ele mesmo gosta da marca que ele gosta. Ele adora você, adora a sua marca, mas nem sempre ele está pensando em você. Exato. Então, às vezes você vai ter ali pulos de compra que acabou comprando o que estava mais à mão. Né? Então, a assinatura viabiliza essa manutenção do cliente ativo na base, lembrando de você. Só que também tem desafios. E é isso muito que a gente fala com o lojista. Como o meu dia a dia tá com o lojista, eu falo para ele, cara, assinatura não é o mesmo jogo da venda tradicional. É um outro game, é um outro business, né? Porque o negócio passa a não ser mais vender. Vender faz parte. Passa a ser evitar o cancelamento. Porque quando... Experiência, jornada. Exatamente. Porque você é mais uma linha de conta dentro da casa. Então você tem que justificar, porque você está vendendo todos os meses ali. Por que eu continuo assinando? E não é só produto.
tem que ser experiência. Isso. E esse é o mote das conversas que eu tenho com os meus clientes quando a gente fala especificamente de assinatura. De repente, isso de apresentar produto novo para o consumidor, né, para o cliente. Sem dúvida. Eu assino supermercado, por exemplo, assino vinho também. E aí a gente fala da comunidade, né? Realmente, a gente pensa sempre no nosso mundo e não percebe que tem vinho, café, que são óbvios, mas tem tanta coisa aí que poderia ir para um caminho de assinatura, né? Supermercado eu assino também e o que eu acho legal é eles sempre tem uma novidade, assim. Exato. Sempre me apresentam um produto ou outro, acabou de chegar e tal. Exato. E, às vezes, é a primeira vez que eu tô vendo aquele produto. Não vi na gôndola do supermercado tradicional. Como eu disse, eu não deixo de ir no supermercado tradicional. Eu vou também no mercado de bairro e tudo mais, para outras necessidades. Mas para compra recorrente, para aquela coisa que eu sei que vou precisar todo mês, em determinada quantidade, a assinatura me é muito conveniente. E é, muitas vezes, o meio pelo qual eu descubro muitos produtos. É mais uma e muitas mídia, né? marcas. Uma mídia, Então, exatamente. Pensando O Luiz como comunica contigo, né? Comunica contigo, né? Exato. Você sente que faz parte, né? Exato. E daí você aproveita uma promoção, aproveita uma novidade, né? E ou talvez até o supermercado pode enviar um brinde para você provar, né? Sim. Então, isso é comunicação. E até num momento em que o dinheiro de mídia, dinheiro de ads, é o dinheiro mais caro que a gente teve na história. Nesses meus 27 anos aí de e-commerce, eu nunca vi um negócio tão caro como a gente inflacionou ao longo dos últimos anos, e que a recorrência ajuda o cara diminuir esse investimento. Porque, assim, mandou um flyerzinho dentro da caixa com um negócio bacaninha. Tem uma assinatura que a gente faz aí em casa, que toda vez a menina faz uma cartinha à mão, todos os meses, falando do porquê que aquele mês, o que está acontecendo aquele mês. E isso tudo tem uma presença de marca muito forte no teu dia a dia, que era o que o cara antes gastava rios de dinheiro na TV, hoje está gastando rios de dinheiro no Ads, e que pode ser transformado rapidamente pela assinatura. Então, Total. Vamos finalizar nosso papo aqui. A gente está no Fórum E-Commerce Brasil, 1º de agosto, momento importantíssimo, evento importantíssimo para o setor. E logo nos encaminharemos para uma época do ano muito importante para o setor também, que já foi citado até pelo Samuca aqui, que é a Black Friday, né? E, enfim, apostas muitas, não todas do ano, mas muitas nesse período. Empresas se preparando, acho que desde ano passado, né? Acaba o Black Friday, já começa a preparação. Qual que é a expectativa aí todos também para a data nesse ano de 2024? Pode começar. Posso falar? É até interessante porque, assim, cada ano a gente fica de olho ali no que está acontecendo, né? E a gente teve 21, a Black Friday ela foi muito baseada nos itens mais vendidos na Black Friday, mais buscados, foi bacalhau. No meio da pandemia. Ninguém entendia aquilo, um dos itens mais buscados. Né? De repente, 22, com a perspectiva de retorno das pessoas, de uma vida normal, a gente teve viagens despontando de novo, que tinha sumido do radar. Né? E aí, todo ano, a gente fica com essa expectativa. E esse ano, por incrível que pareça, a gente começou a ver as marcas de luxo falando muito com a gente sobre Black Friday, que não é um negócio normal. Porque marca de luxo, no geral, não entra nesse negócio. Então, tô com uma expectativa diferente esse ano, porque, assim, marca de carro de luxo conversando com a gente e falando, como é que tá a coisa da expectativa. Tem uma marca super emblemática de joias e os caras falando que, aliás, esse cara tem um case super bacana, porque você entra no e-commerce dele e lá você não compra, né? No último clique você fala com o concierge no WhatsApp e fecha a venda com o concierge, porque ele não quer perder a humanização. E esse ano eles vieram falar com a gente sobre isso. Então, assim, é um negócio nada típico para esse ano, ainda mais para um ano que as pessoas estão podendo viajar e, no geral, quem está comprando esse tipo de produto compra lá fora, mas as marcas com uma preocupação importante, as marcas de luxo com uma preocupação importante do que a gente imagina que vai acontecer. Então, acho que veio uma coisa diferente esse ano aí, que, enfim, vamos esperar acontecer, mas isso me chamou muita atenção aí por ser muito diferente. E para vocês, Ralf, qual a expectativa para a data? Olha, novembro é sempre o mês mais importante da gente do ano e não é só a Black Friday, também o tempo pré-natal, né? Porque nesse tempo as pessoas tem pessoas que planejam com bastante tempo de antecedência, querem aproveitar a disponibilidade e preços, né? Então eles compram muito em novembro. E por outro lado, eu também vejo que o Black Friday fica um pouco diluído, né? Porque era para ser um dia, né? Depois virou vários dias. Depois tem Black November, né? Todo mês de novembro é Black. Para um alemão é difícil entender, mas é fator Brasil. Isso é fator Brasil vai agir. Criatividade brasileira, né?
Mas diluir um pouco e não é mais concentrado em poucos dias, porque também o volume é tão grande em muitas empresas que não conseguem dar conta, né, se não se fazem só em um dia, né? Mas e os consumidores também estão atentos, né? Que, por exemplo, se notar, olha, eu olhei esse preço em setembro e agora dizem que é Black Friday, a diferença não é tão grande, é o mesmo preço, dizem que é desconto, né? Então, eu acho que o consumidor é inteligente, o consumidor se prepara, né? Olha já antes, faz sua lista de compras que quer fazer e também já anota os preços, né? Que ele viu antes para não ser enganado, né? Então, eu acho que é importante o comércio fazer um Black Friday honesto, né? De realmente, olha, se quer fazer um Black Friday, faz realmente de agressivo ou faz com as marcas de luxo que nunca fizeram descontos, não faz, né? Deixa, fica fora, né? Também temos alguns clientes que decidem ficar fora porque não combina com a marca. Modelo, com o lifestyle. Olha, resumindo, eu acredito que vai ser um Black Friday muito forte, é muito importante participar e claro, deve ver também novas tendências que isso que você mencionou agora. E as marcas que vocês atendem, como é que estão vendo a data aí, você como Vegro? Você sabe, Ana, que eu tenho duas grandes datas para mim. A gente fala de novembro inteiro. Para mim é uma festa, né? Para as marcas. Tem muito trabalho envolvido, obviamente, né? Tudo precisa acontecer. Eu estou atuando com e-commerce também há 19 anos. Tem uma outra grande festa, que é isso aqui que a gente está vivendo, que é a materialização do e-commerce num único lugar, que é o Fórum, que é incrível. E parabéns novamente a vocês pela organização dessa magnitude aqui. Mas novembro é muito especial para todo mundo, né? Para todo mundo que trabalha com e-commerce, porque novembro é só o resultado de um trabalho de muitos meses que vem acontecendo com fornecedores, com estoque, com tudo que já está preparado. Eu acabo ficando muito na ponta, porque eu acabo ajudando a empresa a preparar o site para aquele momento tão especial. E acho que cada vez mais a gente está... Antigamente existia muita preocupação daquilo que a gente chama de infraestrutura, porque é um cenário atípico. Você está trilhando numa casa, por exemplo, que você está colocando na sua festa 10 pessoas todos os dias e de repente você fala assim, opa, em novembro tem uma festa que são 300 pessoas ao mesmo tempo. E muitas vezes acontecia de que você ouve falar de histórias de o fulano caiu na Black Friday. Isso tem diminuído bastante. A gente tem melhorado as tecnologias para e-commerce no Brasil e no mundo, então está muito mais estável e a gente tem cada vez menos problemas com esse tipo de coisa, né? Eu acho que todo mundo tem buscado com seus graus de limitações, inclusive como marcas, às vezes entrando ou não entrando. Eu já tive clientes que falaram para mim, não vou entrar na Black Friday porque não faz muito sentido para minha marca, tá todo mundo sendo seduzido porque o cliente se acostumou com aquele momento que é o momento do ano que ele tá esperando comprar. E mesmo quando não tem condições incríveis, ainda de preço, ele acredita que é o momento dele de fazer o seu investimento para alguma coisa que ele está procurando. E eu também sinto que existiu uma maturação já das próprias marcas, porque no passado existia aquilo que a gente chamava de fake... Black Fraud, né? Black Fraud, tinha uma série de nomes. E as marcas já se deram conta de que isso não funciona. De que o consumidor está mais esperto, de que ele já sabe o que ele está buscando, e ele se preparou. Então, se você é lojista, se prepare porque o consumidor está preparado para te atender. É verdade. Concordo, eu acho que o consumidor amadureceu também para entender que talvez não seja aquele preço tão agressivo, mas é isso, ele se prepara para fazer a compra naquela época do ano, Exato. né? E os lojistas percebendo também que o consumidor, como vocês comentaram, está muito atento, está disposto, mas está muito atento. Então é isso, né? Acho que estamos num momento de maturidade, né, da data. Até o discurso do varejista mudou um pouco. Né? Aquela coisa de vamos fazer 70%. Acho que isso está sendo comunicado de uma forma muito melhor. Então, assim, para deixar claro que, assim, se eu tiver isso, eu vou ter em 2 itens. Uma categoria especificamente. Não dá para queimar dinheiro, não dá para usar a Black Friday para ter prejuízo, né? Acho que essa é a grande questão. E isso, de certa forma, mudou a comunicação e o consumidor, ele está mais atento exatamente por isso. Porque ele fala assim, quando esse tipo de coisa acontece, desconfia, porque não é sustentável no longo prazo. Então, essa maturidade do modelo, tanto do consumidor quanto do varejista, fundamental aí para Black desse ano.
Total. Bruno Berezaga, diretor de vendas da agência Disco, super obrigada pelo papo. Foi um prazer. Obrigado de novo a PagBrasil pelo convite. A gente está aqui juntos. Samuca Samuel Gonzalez, CEO da E-Commerce Brasil, obrigada, parabéns pelo evento. Obrigado, bom te ver de novo, Ana. E Ralph Germer, CEO e cofundador da PagBrasil, obrigada pelo convite aqui para a gente da Mercado e Consumo estar nesse podcast. Parabéns também pelo evento, pelo stand que vocês montaram aqui e o conteúdo todo que vocês estão trazendo, parceiros, enfim, tornando esse evento mais grandioso ainda do que ele já é. Obrigada. Muito obrigado pela moderação e muito obrigado para vocês aqui participarem da nossa conversa. Acho que foi uma conversa muito legal e com muita informação, muito interessante, olhando o futuro do e-commerce. É isso. Obrigada a todos que acompanharam esse podcast aqui da PagBrasil. Mais uma vez, eu, Ayana Freitas, da Mercado e Consumo, agradeço o convite de estar aqui conversando com esses super especialistas no assunto e até uma próxima.